para finalizar o nosso programa Líderes de Sucesso de hoje, eu vou receber aqui no nosso estúdio a Melissa Teles, que é advogada, presidente do Instituto Proteger, e também a Samantha Sá, que é professora de Psicologia da PUC-RS e também diretora interdisciplinar do Instituto Proteger. Gente, agora outubro, mês passado, foi o mês de Proteger. E o Instituto tem um trabalho muito legal, né, com essa temática de cuidar, né, das crianças, dos adolescentes, dos idosos. E é por isso que a gente resolveu trazer essa pauta aqui para o nosso programa. Sejam muito bem-vindas, meninas. Tudo bem? Obrigada. Tudo ótimo. Então, queria começar falando um pouco sobre o Instituto, né, que é um instituto aí que a gente conhece há bastante tempo, tem um trabalho de credibilidade aí, né, com esse setor tão importante. Melissa, conta para nós como começou, como surgiu a ideia de fazer esse instituto. Bom, primeiramente quero te agradecer, Fábio, uma felicidade estar aqui contigo hoje, acompanhada com a doutora Samantha, né, nossa parceira do Instituto Proteger, hoje aí assumindo com toda a força a nossa comissão interdisciplinar, que é uma comissão extremamente importante, né? Começando já a explicar que o Instituto Proteger, ele é interdisciplinar, né? Que significa aí que nós contamos com profissionais de todas as áreas do saber, não só a jurídica, mas a psicologia, a área da educação, assistência social, que é um grande diferencial aí para o enfrentamento da nossa missão. Qual a missão do Instituto Proteger, para quem não conhece? Nós trabalhamos na busca do alcance da proteção integral da criança, do adolescente e da pessoa idosa, principalmente frente aos conflitos familiares, né? Porque nós sabemos que a violência intrafamiliar é uma realidade, né? Nós estamos sempre enfatizando aí que o Brasil é um país de índices bem importantes na violação dos direitos desses nossos sujeitos, né? Que são considerados aí pela legislação também sujeitos vulneráveis. Então, o Instituto Proteger, ele já está, como diz a doutora Cláudia Barbedo, que também é fundadora do Instituto Proteger, e hoje está na nossa comissão, no Conselho Consultivo. Ela diz que o Proteger estava gatinhando, né? E eu brinco com ela hoje. Então, hoje nós já estamos dando aqueles primeiros passinhos, né? Estamos começando a caminhar. Mas é um instituto que nasceu com muita força, Instituto Nacional, com muitos representantes nacionais. Quero lembrar sempre, e ainda me faço muito emocionada, que nós contamos com o fundador, né, e nosso sempre conselheiro consultivo, o Dr. Zeno Veloso, que partiu esse ano, que nos deixou, mas ele costumava dizer, e o que nos dava muito orgulho, né? E tenho certeza que tu lembra, Fábio, porque em muitas oportunidades vocês também entrevistaram ele, né? Ele participou do nosso Conversando para Proteger, mas ele dizia: o Instituto Proteger é uma das coisas mais sérias do Brasil. Então, é sempre uma honra e uma felicidade, uma emoção falar do Instituto Proteger. Sim, nós tivemos o Conversando para Proteger, o Banco de Solidariedade também, diversas lives que foram promovidas aí ao longo de todos esses anos. São projetos muito importantes, né? De que forma que tu acha que isso acaba difundindo essas informações para a população em geral? Uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar em relação à proteção, né, é como alcançar essa proteção integral, é divulgando conhecimento. Quando a gente está falando, a gente tem duas coisas para proteger, né? É gerar e divulgar o conhecimento. Então, vem aquela, como nós atingimos a nossa missão? Gerando e divulgando conhecimento. Então, quando a gente faz as lives, quando nós construímos nossos eventos, nós estamos divulgando conhecimento. E por incrível que pareça, né, e por mais que a gente tenha lá no nosso Código Civil que está escrito que ninguém pode se excusar, né, de responsabilidade da lei, porque nós não podemos alegar desconhecimento da lei, nossa, direitos e também deveres são muito desconhecidos. Então, cada vez que a gente está na frente de uma câmera, que a gente está falando, eu tenho certeza absoluta que a gente está gerando a proteção. Porque nós precisamos fortalecer também os vulneráveis. Quando a gente está falando em vulnerável, a gente não está falando em perda total da capacidade. Isso é muito importante. Por exemplo, o idoso, ele é um vulnerável, ele é considerado vulnerável pela nossa legislação, porque ele precisa de uma proteção especial, porque ele se encontra no momento da vida que ele começa a necessitar de mais cuidado, mas ele não é incapaz.
né? Então, ele é totalmente capaz. Só que, às vezes, ele precisa ser conhecedor dos seus direitos. E saber que, por exemplo, um idoso que passa por uma agressão, por uma violação financeira na família, ele precisa entender que ele pode pedir ajuda. E que existe uma rede de proteção para atendê-lo, para protegê-lo. Então, eu acho que esse papel de divulgar o conhecimento do Instituto Proteger já é uma forma, né, de trazer, né, colocar a nossa missão na prática, né? E aí todos esses projetos lindos que tu falaste, né, o Banco de Solidariedade, meu Deus do céu, vocês participaram do Banco de Solidariedade, inclusive os vídeos, né, produzidos estão disponíveis no nosso YouTube, para quem quiser. Mas o que é o Banco de Solidariedade de Proteger? Nós saímos da parte só científica, né, essa parte só de gerar e divulgar o conhecimento que são dos eventos, mas também trouxemos para dentro do Instituto Proteger a parte de fazer o assistencialismo, né? As pessoas perguntavam, mas quem vocês atendem diretamente? Porque muitas pessoas querem fazer a entrega, né, de algo, porque não conseguem entender essa profundidade da divulgação do conhecimento, da geração científica, mas precisam fazer essa entrega. E aí nós criamos o Banco de Solidariedade, onde nós cadastramos 3 instituições, né, Fábio, que conheceu todas elas, a Pequena Casa da Criança, o Lar de Santo Antônio dos Excepcionais e o nosso Amparo Santa Cruz. Então, nós abrangemos aí todos, o nosso adolescente, a criança, adolescente, o jovem, a pessoa idosa e também aquela pessoa que se encontra ali com uma necessidade mais especial, que é o Lar dos Excepcionais. Como as pessoas podem estar contribuindo? Buscando o Instituto Proteger, e então nós vamos viabilizar. Nós somos apenas uma ponte de quem quer doar e quem precisa receber. E muitas vezes a gente fez assim, eu estou doando leite para uma instituição que não precisa, eu tenho uma outra instituição que tem aquela necessidade, por isso que existem as nossas campanhas focadas, e tem dado um bom resultado. Ah, que legal, né? Vou deixar aí também passando, enquanto a Melissa fala, as imagens desses locais, que foram vídeos muito bonitos de fazer, né? Só quem esteve lá que sentiu toda aquela energia e um sentimento de gratidão, né? De poder estar fazendo parte, poder contribuir. Que às vezes para nós é uma coisa muito pequena, mas que para eles tem um valor imenso, né? Bom, e com esse intuito de vocês de conscientizar as pessoas também, com os eventos, nós teremos agora nos próximos dias o 4º Congresso Nacional do Instituto Proteger, que é um evento aí que está de volta, né? Depois toda essa função de pandemia, a gente retomando aos pouquinhos, né, os eventos. E eu queria falar com a Samantha sobre isso, né? Porque ela que está com a nossa programação aí do evento em mãos, vai comentar um pouquinho para a gente. Primeiro eu queria perguntar como é a escolha da temática desses eventos de vocês, né? Toda a comissão científica, como é que vocês pensam isso? Então, quero agradecer também, né, o convite para poder falar aqui do Instituto Proteger e também do nosso evento, né, o nosso 4º Congresso Nacional. E a temática foi escolhida com muito cuidado, né, levando em consideração esse momento atual, né, toda a questão da pandemia. E nós ficamos pensando, bom, né, em se tratando de vulneráveis, né, de pessoas que precisam da nossa proteção, que temática seria importante, relevante, que trouxesse uma grande contribuição social também nesse momento, né, e por isso toda essa questão do mundo digital, né, porque foi todos nós, inclusive adultos, né, não somente os vulneráveis, mas nos vimos de um dia para o outro diante das telas e precisando nos apropriar de tecnologias, né, com a família inteira, muitas vezes em coworking em casa, então os pais trabalhando, as crianças em homeschooling, e, bom, como é que nós vamos gerenciar tudo isso? E nos intervalos, porque agora a criança não pode estar na rua, por exemplo, não pode brincar, não pode socializar. Então, claro que foi esperado, né, um aumento do uso das telas, até por essa questão, né, de, bom, o que essa criança também vai poder fazer neste ambiente, às vezes restrito de um apartamento pequeno, de uma casa pequena, sem poder ter o acesso, né, às questões sociais. Mas, enfim, e aí nós começamos a pensar, mas quais as consequências disso nesse momento, né, ao pós-pandemia, com toda essa situação, tanto, né, assim, acho que para todas as idades. Bom, temos consequências, mas também podemos ter benefícios, né, eu acho que a ideia não é só falar
do que não é bom, mas também bom, né? Que isso pode trazer de bom. Então, foi pensando assim, né? Na comissão científica, então a doutora Laura Levi também compõe essa comissão conosco, né? Pensamos nessa temática, que depois foi, então, levada para toda a diretoria do Instituto Proteger, onde foi discutido, recebemos ideias, né? Debatemos as temáticas para definir, então, cada uma das mesas, né? Então, a ideia foi até para que as pessoas pudessem se organizar e estarem conosco de verdade, né? Nesse sábado, então será um sábado inteiro, no próximo sábado, dia 20, com um painel pela manhã, que vai tratar, então, eu vou dar uma olhada na minha colinha aqui para não cometer gafes, né? Proteção das garantias e direitos no mundo digital, isso? Exato. Então, irão mediar essa mesa a doutora Laura Levi e a doutora Cláudia Barbedo, e teremos, acho que isso também foi algo que nós tivemos muito cuidado, né, Melissa, que foi escolher os nossos painelistas, os nossos especialistas, né? Então, pessoas que realmente estão muito apropriadas da temática, que pesquisam, que estudam e que atuam na prática com essas temáticas. Né? Então, às 9h15, 9h30, começamos com a privacidade versus a responsabilidade no mundo digital, a LGPD e a proteção nas redes. E o nosso palestrante será o Dr. Plínio Melgaré, que é professor da Faculdade de Direito da PUC, que atua também na área da proteção de dados. Né? Ainda nessa mesa, a pedofilia virtual, o que estamos fazendo para a garantia da proteção. Teremos, então, aqui a doutora Luciana Casarotto, que é promotora de justiça. Então, acho que ninguém mais apropriado para poder falar dessas questões. E o terceiro painel será a acessibilidade e a equidade no mundo digital, da criança ao idoso. Então, com a doutora Patrícia Novaes Calmon. Então, esse é o nosso painel da manhã. Teremos um intervalo, acho que é importante dizer, né, porque Sim. Eu acho que todo o trabalho, e o nosso trabalho é muito sério, sem dúvida, mas eu acho que a gente também tem que poder se divertir, eu acho que pode, né? Inclusive vai ter música, né? Exato, né? Sorteios. Nós tivemos tanto entre os nossos painelistas, palestrantes, Nossa. como colaboradores protetores, tivemos uma doação fantástica de livros, né, que nós vamos doar ao longo sortear ao longo do evento, e a nossa banda do Instituto Proteger. Exatamente. Que vai, né, então trazer essa parte mais lúdica, descontraída, né, porque também algumas temáticas são sensíveis e são mais densas, mas também dá para nós podermos discutir e falar sobre tudo isso de uma forma mais leve. Aí depois, durante a tarde, volta falando do mundo digital e psiconeurodesenvolvimento. Contigo, né, Samantha? Sim, então eu vou estar mediando essa mesa, né? E o primeiro painel será, então, o papel da família e da escola no mundo digital. E trouxemos, então, o psicanalista Alexandre Patrício, que já participou e foi como nós nos aproximamos também um pouco dele. Ele participou de uma das lives do Setembro Amarelo, né, que foram 4 lives, então já trazendo a temática lá, né, à luz da psicanálise, mas falando do comportamento suicida, e ele trouxe muitas questões importantes, né, quanto o documentário Aquele Dilema nas Redes e todos esses impactos da pandemia na saúde mental de crianças e adolescentes. Né? Então, acredito que ele seria um nome fantástico para esse tema. Depois do Alexandre, nós teremos impactos da tecnologia em integridade física e mental de crianças, adolescentes e idosos, com a doutora Letícia Sanguinetti Kaplewski, que é psicóloga, doutora, hoje no programa de pós-graduação da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então, que domina muito essa temática também relacionada às neurociências, então toda essa questão também neurocognitiva, que a gente sabe que tanto na criança, ainda em desenvolvimento, mas também no adulto e no idoso, tem seus impactos, né? E que podem até ser positivos, né? Se a gente pensar na questão da plasticidade neuronal, enfim, então ela vai trazer esses aspectos para nós. E vamos fechar, então,
com a doutora Daniele Irigoyen da Costa, que é pesquisadora do INSER, do Instituto do Cérebro da PUC, é professora da psicologia da PUC também e na medicina, e ela vai falar para nós sobre como utilizar as ferramentas digitais para o desenvolvimento e a proteção. Então, nós fechamos com... Tá lindo. Bom, e agora, né? Frente a todos esses impactos, todas essas questões, bom, o que nós podemos fazer com isso? Tá uma baita programação, com certeza um evento aí que não dá para perder, né? E para quem está nos assistindo e quer participar, como é que faz para se inscrever? Bom, nós colocamos no Instagram do Instituto Proteger, na bio, né? Esses dias eu estava fazendo uma live tentando explicar onde era a bio, mas ela fica ali naquela descrição. O Instagram é @Instituto Proteger. Isso, né? Isso. Então a gente vai deixar aqui embaixo para vocês acessarem, procurem lá no Instagram, tá o link na bio, então entra lá no Simpla, né? Isso, no e faz a Simpla. inscrição. Ou também no site, né, do Instituto Proteger. E também só colocar no Google ali, 4º Congresso Nacional do Instituto Proteger, que já está aparecendo. Tá bem compartilhado o congresso, que é uma grande felicidade. E fico, assim, muito orgulhosa da parte científica, né? Acho que foi muito apropriado o que a Samantha falou. Sempre gosto de reforçar que os congressos do Instituto Proteger, eles realmente... o Instituto Proteger, ele tem esse compromisso com a parte científica. Então, quando a gente fala que nós estamos realmente gerando conhecimento, é verdade, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está divulgando, porque são pessoas especialistas que são chamados para falar daquele tema que ele realmente domina, nós também abrimos espaço para quem está participando, para que venham contribuir. Inclusive, no último congresso, que foi sobre a exclusão, nós aprovamos os enunciados, que está disponível lá no site do Instituto Proteger. São enunciados bem importantes. Que legal. Parabéns, Melissa, por todo esse trabalho que tu desenvolve. Parabéns também, Samantha. E a gente aqui fica à disposição, né, para acompanhar esse trabalho de vocês e desejar aí muito sucesso cada vez mais ao Instituto Proteger. Obrigada. Obrigada a vocês, um grande abraço.